Olá, caros ouvintes, caras ouvintes desse amado podcast chamado Bate Furado. Hoje estamos reunidos para o nosso episódio Gamer Geek. Estamos com um elenco de peso aqui. Estamos eu, Ryzen. O Sabre Negro está com ele. Nosso querido Fink. Ele é poderoso com a força. Nosso querido Pegasus. Meteoro de Pegasus! Nosso querido Thomas. Legal e bonito. E nosso querido Tio Gamer. It's a Mia! Hoje nós vamos trazer algumas notícias bem especiais para você. Espero que você possa curtir este nosso episódio. Mas antes de começar o nosso giro de notícias, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E se você tiver um dinheirinho sobrando, você também pode nos ajudar no PicPay com alguns planos de assinaturas que nós temos de 2, de 5 e de 10 reais. Então, ajude aí o Bate Furado a continuar gravando, a continuar no ar, a continuar trazendo nerdice e gameices e tecnologizices. Nunca vou falar essa palavra que eu tentei inventar e não consegui. A nossa primeira notícia de hoje é uma notícia aí interessante. Eu creio que nosso colega Meteoro de Pegasus não vai gostar muito, porque o jogo de Hogwarts, o jogo do Harry Potter, Hogwarts Legacy, jogo de RPG de mundo aberto, ele foi adiado para 2022. Então a gente já falou sobre esse jogo aqui, nosso querido Pegasus já falou sobre ele com emoção. Nós já tivemos convidado especial falando sobre esse jogo. Esperávamos, né, que ele fosse sair agora em 2021, mas infelizmente ele foi adiado para 2022. Temos que aceitar, né? Não dá pra fazer outra coisa. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. A gente fica aí na bronca. Eu vi quando tu falou essa notícia, o Pegasus escorreu até uma lágrima dele. Rapaz, que vocês publicaram lá que ia adiar, falei, não é possível. Um dos jogos que eu tava mais ansioso pra chegar em 2021, o pessoal pega e joga um balde de água fria desse. Vamos ver se com esse tempo a mais que os programadores estão tendo, se eles conseguem lançar um jogo bacana, com tudo que a marca Harry Potter merece que seja feito, né? E que ele saia realmente com tudo que o fã merece. É uma notícia triste. Eu também espero bastante desse jogo. Já tem um tempo, na verdade, que eu tô esperando um jogo desse tipo, principalmente com esse lado da magia, do Harry Potter. Acho que a gente já comentou um pouco aqui sobre o jogo, né? Então, há um tempo atrás eu assisti a série de novo e eu fiquei com muita vontade de jogar um jogo desse tipo. E os jogos anteriores deles, assim, tem alguns que o pessoal até fala bem deles, mas não era bem o que eu queria, né? Eu queria que fosse mais mundo aberto, mais... você criar sua história, própria história ali, né? Do que simplesmente seguir aquela história que já está feito ali, que a gente já conhece. É verdade, se você não escutou isso que a gente tá comentando aqui sobre esse jogo, tá com curiosidade, é só ir lá nos outros episódios anteriores e buscar lá, que a gente vai ter algumas horas de conversa aí falando sobre esse jogo. É uma pena, né? É um jogo aí que todos nós aqui do Bate Prata tava aguardando, mas fazer o que é que ele venha para atender todas as nossas necessidades aí, com um joguinho rodando liso, com nenhum bugzinho, e como o próprio Fink colocou, essa questão dele vir com mundo aberto, né? É o que dá o diferencial dele, né? Porque geralmente os jogos de Harry Potter, eles são fechados apenas para a franquia, né? Então você joga ou com o Harry, ou com a Hermione, ou o Ron. Então é muito limitado, assim, a questão dos jogadores. E você criar o seu próprio personagem e explorar aí Hogwarts é uma proposta interessante. O jogo tem que chegar aí próximo da perfeição. Tem que chegar muito bom, porque a gente não tem jogo de Harry Potter todo ano. Então a gente espera para que venha um jogo bacana, bem polido e pronto, sem nenhum bug, né? Se possível. Não vai fazer merda aqui não, hein? Uma coisa que eu fiquei pensando quando vi essa notícia foi porque ele foi anunciado para PS4 e PS5, né? E aí, como ele vai ser de 2022, eu fiquei pensando se ele ainda vai ser lançado para PS4, no caso. Que triste. Tomara que venha ainda aí pro PS4, né? E como a gente noticiou no episódio de Ciência e Tecnologia, o livro de Harry Potter aí foi um dos mais vendidos, né? Está entre os 20 mais vendidos do ano passado, do ano de 2020. Eu acho que vai ser um jogo que vai fazer sucesso, porque também, né, como a gente já comentou durante 2020 aí, né? Durante a pandemia aumentou muito a jogatina, muita gente foi para esse universo gamer, né? Chegou aqui no universo gamer, começou a jogar mais. Claro que a gente sabe que muita gente começou a jogar no celular mesmo, né? Que é mais... Hoje todo mundo tem um celular aí, dá pra jogar tranquilamente. Mas o universo gamer tem se expandido. Eu acho que esse jogo tá sendo bem esperado aí pela galerinha. Então, caras ouvintes, nossa segunda notícia de hoje é sobre Free Fire, que em 2020 foi o game mobile mais baixado do Brasil e do mundo. Então, nós tivemos aí
uma lista de um relatório da State of Mobile 2020, colocando o Free Fire como um grande fenômeno, né? Sendo o mais baixado no mundo todo. Seguido pelo fenomenal Among Us, né? Que realmente esse sim foi meteórico, né? Chegou com tudo e já tá em segundo lugar aí, como mais baixado no mundo. Mas a gente sabe aqui no Brasil que tem aí uma concorrência, né? Entre esses jogos aí. Mas o Free Fire, ele superou todo mundo. Tá não só no top mundial, como no top Brasil. Nos Estados Unidos a gente já tem um ranking um pouquinho diferente, né? Então nos Estados Unidos o Among Us foi o mais baixado, mas no Brasil foi o Free Fire e também no top mundial, né? Caracas. Agora sim, quando os números vão para usuários mensais, o Free Fire ele fica apenas na 5ª posição. E o game mais jogado mensalmente no mundo é o PUBG, né? Mobile. Então o Battle Royale PUBG Mobile é o mais jogado mundialmente, tem o maior número de usuários, né? E ele vem seguido do clássico Candy Crush Saga, né? E o Among Us aparece em 4º. Então no número de usuários o Free Fire não fica no topo mundial, mas de jogos mais baixados em 2020, o Free Fire está em primeiro lugar. Eu vejo assim que esse jogo é bastante popular aqui no Brasil, né? Vejo muita gente jogando e tem mais, né? Eu vejo gente assistindo, gente jogando, né? Então, às vezes você entra, tem canais do YouTube, ou você vai lá pra Twitch, né? Ou você vai pra algum lugar onde se transmitam jogos, o pessoal tá assistindo os outros jogando, né? Acho isso muito interessante também. Eu não sou muito fã, não. Eu prefiro jogar, né? Também não tenho tanto tempo assim, mas se for pra fazer algo, eu prefiro jogar do que ficar assistindo os outros jogando. Mas é um jogo bem interessante aí, que parece que é legal também ficar assistindo os outros jogando, né? As habilidades aí de quem tem bastante experiência e consegue matar geral. O que vocês acham aí, galerinha? São 2 jogos que rodam fácil, né, em celular. E o Among Us, ele não é caro, então tem uma acessibilidade alta e bastante gente jogando, né? São ingredientes para o sucesso dos jogos. Free Fire e Among Us são 2 jogos interessantes, né? Among Us teve aí uma divulgação em massa aí, né? Um joguinho bacana pro celular, não precisa de muita coisa, como foi falado pelo Tio Game. Não precisa de um mega celular para fazer o jogo rodar, assim também como o Free Fire. Como o próprio Dark Rising colocou aí, a questão do canais, né? Divulgação de canais, de torneios, e a facilidade de você fazer isso, né? Você gerenciar isso faz com que realmente o jogo continue aí abraçando pessoas aí que antigamente não viam, né, o mundo competitivo de jogos como algo realmente, como eu posso dizer, legal, né? E bonito. Existem vários torneios e competições aí de Free Fire no Brasil, fora, né? E essas lives, justamente, né, é interessante essa questão que o Dark Rising colocou, né? Futebol também é do mesmo jeito, né? No Brasil. Futebol, você, em vez de estar jogando futebol, né? Com os amigos e tudo mais, você assiste o pessoal jogando futebol, né? Pelo time e tudo mais. Então, acho que essa é uma tendência, né? Da nova geração aí, colocar agora essa parte dos jogos com relação a isso, né? Qual jogo eu quero ver? Eu quero ver o pessoal jogando esses jogos e tudo mais. A questão do esportes aí crescendo, né? Como a gente já falou também em outros podcasts, a questão do LoL, são jogos, né? De PC que tem um público grande aqui no Brasil. Rainbow Six também. E o Free Fire, na característica mobile, ele tem seu público sim, é o pessoal que é bem unido e é bem interessante também. A minha contra a questão do Free Fire é só a questão da jogabilidade. Eu acho a jogabilidade mais, como eu posso dizer assim, não real com sentido com o PUBG, né? O PUBG, quando você dá um tiro, é mais consistente. A treta foi plantada, hein? A treta foi plantada. O que tu quer dizer é que a jogabilidade não é tão precisa, né? Então... Isso. Então, tipo, no PUBG você tem que mirar certinho pra poder acertar. No PUBG não tem que ter esse negócio. É como se tivesse uma assistência de mira ali pra ajudar o tiro. Isso, e também assim, a forma que você atira, né? Ninguém em sã consciência com uma arma na mão vai atirar pulando, né? Acho que isso é muito pouco provável, ainda mais acertar na cabeça. Então é algo que eu vejo por esse ponto, né? O jogo, eu vejo o jogo pela questão da simulação. O jogo de tiro, ele tem que simular um tiro real. Mas assim, que eu tô falando, pra mim, eu, como jogador, meu pessoal, um dos jogos que eu mais tenho vontade de jogar de tiro, sabe qual é? É Escape of Tarkov, que é um jogo que é simulação mesmo. Você não tem negócio de ver quantas munições tem, é uma simulação de tiro mesmo. Eu gosto de jogos mais assim, nesse estilo, é isso que eu tô falando. Eu particularmente, eu também não sou fã de Free Fire não, cara. Eu acho o jogo assim muito
É muito jogado pra adolescente, cara. Não sei se é porque eu tô ficando velho. Eu acho um jogo muito pra adolescente. É muita criança jogando. Sei lá. Não curto. A jogabilidade também não me agrada. Eu tô passada, chocada. Jogar jogo de tiro no celular, cara, não me agrada. O que eu gostei, o estilo de jogo que eu acho bacana pra jogar no mobile é MOBA. Por exemplo, Mobile Legends, tipo Dota, LoL, que é muito, muito da hora. A jogabilidade dele, na minha opinião, é excelente. E aí dá vontade de se jogar, entendeu? É um jogo que eu curto jogar. Eu acho que jogo de tiro pra console ou pra PC fica bem mais top de se jogar. PC principalmente, eu curto mais jogar no PC. E Free Fire, estilo de jogo, não curti não. Eu também não gosto de Free Fire. Na verdade, eu não gosto nem do PUBG. Pois é, o Free Fire ele é a versão do PUBG mais light, né? Então, tipo, o PUBG, pelo menos na minha visão, o pessoal não jogava PUBG e ia pro Free Fire porque o pessoal não era tão bom e não conseguia aguentar o PUBG, porque o PUBG é um pouco mais pesado, precisa só um pouco melhor. E eu vi, na verdade, na faculdade, vi muita gente que não conseguia rodar o PUBG e ia pro Free Fire. Ele tem uma qualidade um pouco pior, né? Assim, o PUBG foi o que começou esse boom do Battle Royale, né? A gente sabe que há 2-3 anos aí veio esse boom do Battle Royale, e hoje em dia até continua esse boom aí, né? Muitos Battle Royale saindo, todo mundo jogando Battle Royale, saindo Battle Royale de todo tipo diferente aí, várias inovações nesse rumo. Assim, eu até esperava que já estivesse trocando para outro, mas parece que ainda vai continuar por um tempo, né? A gente sabe que a gente tem sempre essas modas, né? Que acontecem em tudo, em filmes e tudo mais. É tipo, tem o tempo do zumbi, tem tempo de mundo livre, E aí, agora nós estamos aí, teve o tempo do MOBA, né? Que LoL e Dota era tipo os 2 jogos mais jogados de todos os tempos aí, durante o tempo. Ninguém conseguia bater esses 2 jogos. E agora nós estamos indo aí pros Battle Royales que estão sendo imbatíveis aí, né? Ganhando cada vez mais jogadores e todo mundo jogando. E isso nos mostra aí pelo PUBG aí, né? Que embora o número de jogadores dele não seja tão alto, o número de jogadores que ficam jogando ele mensalmente ainda é bem alto, né? Os caras ficam lá jogando. É verdade. Não só, né, querendo já, não é questão de falar assim, qual o jogo melhor, qual o pior, né? Mas assim, eu dei minha opinião. Mas o jogo em si, ele é legalzinho. Você jogar qualquer jogo que você joga com os amigos é bom. O Free Fire faz isso, né? O Free Fire, como o próprio Fink falou, não é todo celular que vai conseguir rodar um PUBG ou algo do tipo. E não vai rodar o PUBG, né? E o Free Fire ele é leve e a gente vai conseguir fazer uma jogatina legal. E outra coisa interessante que eu falei é essa questão de ele conseguir fazer, tu pode criar uma sala privada, né? E chamar as pessoas para dentro dessa sala e jogar com eles ali de boa, né? Fazendo uma LAN. A outra coisa que também é uma característica interessante do próprio Among Us, né? Você pode fazer uma sala local, né? Roteando Wi-Fi. E uma sala sem precisar de internet e jogar com os amigos ali também. Então, é algo que realmente é um diferencial para esses tipos de jogos, né? Como nós estamos falando de jogos, hoje eu vou trazer aqui uma notícia bem interessante. Uma carta especial de Blastoise é vendida por leilão por $366 mil. É isso mesmo, $366 mil. No caso, a carta, né, ela tem um diferencial porque é uma impressão especial, né? Só existe 2 delas desse tipo no mundo, né? Ela foi impressa pela Carta Mundi em 1998. E o objetivo era conseguir a aprovação da Nintendo para a produção de cartas em inglês. Então essa empresa ela fez essa questão de publicar as cartas aqui, né? E pegar essa licença da Nintendo para fazer essa publicação. Foram dados aí 52 lances na carta, né? Para até chegar no valor de venda. E outros itens leiloados, além desses itens leiloados, teve outros itens interessantes que também chegou a um valor muito alto, que foi uma caixa, que foi as primeiras caixas da edição da TCG de 1999 com lacre original. Também foi outro item que teve um valor muito grande aí nos leilões. Lembrando um pouquinho, né, sobre a questão da Nintendo, né, muita gente não sabe, mas a Nintendo ela começou com jogos de carta, né, então aí é a origem da Nintendo em todos os aspectos. O que vocês acham disso aí? Eu acho que o Tio Game deve ter ficado muito chateado de ficar sabendo quanto é esse leilão aí, rapaz, porque se tem alguém que é fã da Nintendo, é o Tio Game. Não, mas eu não acho divertido, não. Nesse ponto aí, eu deixo passar. Porque é uma coisa viciante, você vai acumulando essas coisas. Então fica mais essa coisa de colecionar coisas que ninguém tem, só você. Eu fico mais nos joguinhos e na diversão mesmo. O preço, assim, é um preço muito
elevado, né? Quase 1,5 milhão ali numa carta, né? É algo mesmo só pra quem fã mesmo. Porque o valor todo desse aí, hein? Mas, Thomas, com a inflação, na publicação desse podcast vai estar R$1 bilhão já. Eu queria era comprar, mas igual o tio Gamer também não fiquei sabendo, então guardar meu dinheiro e juntar pra comprar o Play 5. Rapaz, uma cartinha dessa aí dá pra fazer um estrago muito grande, né? Pois bem, continuando nossas notícias aqui, a Microsoft divulgou, né, a lista de jogos exclusivos para o Xbox de 2021. Então, serão mais ou menos 30 lançamentos, né? E o que vale ressaltar desses 30 jogos são os mais aguardados, né? Que eu vou falar agora o nome deles, que é Halo Infinite, The Medium, Scorn e Warhammer 40K Dark Tide. Medium, né? Vai ser dia 28 de janeiro. Tem também agora em janeiro Yakuza Remastered Collection e Yakuza 6 também, que são jogos interessantes aí pra gente estar falando. E aí, o que vocês acharam dessa lista enorme aí? Algum jogo que vocês vão pegar? Ô, Thomas, esse jogo Yakuza, você sabe mais informações pra passar pra gente? É estilo máfia, só que seria uma máfia japonesa? Yakuza é uma franquia já conhecida há muito tempo, né? Ele era mais ou menos no estilo ali, máfia, ou estilo, né, ele é mais voltado pra parte da luta em si, né? No caso, já existia uma coleção antiga, acho que saiu nos primeiros PlayStations, e agora tá saindo o 6, e antes de sair o 6, eles fizeram a edição remasterizada do primeiro, né? Então, eles juntaram tudo. É que o Anthony falou, é parecido com Mafia e coisa, só que é da Yakuza, né? Assim, ele era mais saído no PlayStation, né? Então, ele era meio que quase um exclusivo ali do PlayStation. E o 6 já tinha saído pro PlayStation, se não me engano, já saiu pro PlayStation, se não me engano, e vai sair agora pro Xbox. Então, no caso, o Xbox tá conseguindo trazer essa linha pra eles. Se tu gosta de luta, ele tem um sistema de luta dele bem interessante. Lembra, eu acho que, assim, certos golpes lembram até um pouco de Street Fighter. Mistura de máfia com Street Fighter. Agora o joguinho que eu tô realmente ansioso que eu tô realmente nessa questão do Xbox é por causa dele, é o Halo Infinite. Então, mais que eu diga, então, zerou Halo 1. Toda a franquia Halo, a história é muito bacana, os jogos são muito legais e eu tô realmente interessado em ver como é que vai ficar esse Halo Infinite aí. Cara, Halo não tem o que falar, né? Acho que Halo foi um dos jogos aí que manteve o Xbox na hegemonia e tudo, né? Joguei o 1, joguei o 2, joguei o 3, eu acho que não joguei o 4 e nem o 5, né, devido a não ter os consoles, mas os que saíram pra PC eu consegui jogar. O que eu mais gostei foi o Reach, né, que ele conta uma história anterior ao próprio Halo começar, que eu achei muito bom, né, muito legal mesmo, achei bacana, melhor do que o 1, na minha opinião. Mas o 1 é aquela questão, né? O joguinho que você tinha ali pra brincar, zerava uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Naquele tempo que jogos não eram tão amulantes como hoje, aí você pegava um jogo que nem esse aí, você ficava uma vida ali jogando. Tu falou que não tenho o que falar do Halo, mas eu fico só pensando. Quando eles lançaram o primeiro gameplay desse Infinity, todo mundo achou que era uma bosta, porque parecia da geração anterior, no caso da geração do PS3 ainda, em vez da geração do PS5 e Xbox, já era X. Mas eu acho que pra mim, desses daí, o que eu mais aguardo aí, embora eu não seja fã de jogos de terror, é The Medium, porque ele tem um sistema ali de mundo paralelo ali, né, que é bem interessante. Diz que vai rodar ao mesmo tempo, então é como se você estivesse nos dois mundos ao mesmo tempo ali, e vai podendo trocar essa visão ali. Assim, eu achei muito doido e eu achei muito interessante. E embora eu não goste de jogos de terror, eu fiquei realmente interessado em jogar esse jogo. De fato, como o Pink falou, teve muita repercussão negativa com relação ao gráfico que foi apresentado do Halo Infinite, né? Porque eu acho que o Halo em si, a questão gráfica dele chegou no seu, como eu posso dizer, chegou no máximo dele, não tem como o que fazer. Mas há sim o que fazer com relação a polimento, né? Eu creio que seja questões de trabalho de polimento ali que vai conseguir fazer com que as imagens dos efeitos fiquem melhores. Esse médio é muito interessante também, né? Porque ele traz justamente esse conceito, né? Acho que é um dos primeiros jogos que a gente vê onde você vai rodar como se fosse 2 jogos ao mesmo tempo, né? E isso só é possível através lá de uma tecnologia, que eu me esqueci o nome agora, que eles desenvolveram para esse jogo aí, onde vai rodar esses 2 mundos ao mesmo tempo e você pode trocar na hora que quiser. Vai ser interessante mesmo, enfim. Outro ponto interessante desse jogo de terror é que a trilha sonora do jogo, né, é feita pela dupla Arkadiusz Rejowski, né, da Bloom Team, que é os compositores do jogo Akira Yamaoka e o jogo Silent Hill.
né, a música, o compositor da música lá do jogo do Silent Hill. Então, é um jogo aí bem interessante também. Essa lista de jogos que o Thomas falou, os exclusivos, eles já vão chegar na estreia pro Game Pass, que é uma estratégia da Microsoft para conseguir mais assinantes, né, para ter esse público grande na plataforma. São bem diversificados, que é justamente para conseguir os assinantes de todos os gostos. Trago hoje aí notícia sobre algo que já comentamos um pouco aqui, né, que é sobre o Snyder Cut, que é a refilmagem da Liga da Justiça, produzida pelo Zack Snyder. E eles tinham primeiro anunciado que ia ser uma minissérie, né, que ia ser 4 episódios de 1 hora cada, mas agora eles mudaram de ideia e vai ser um filme de 4 horas. Meu Deus! E, sinceramente, eu estou ansioso para ver isso. Eles lançaram alguns teasers, né, alguns trailers aí que foram bem interessantes e bem legais e bem realmente provocadores. Mas, em compensação, eu fiquei um pouco duvidoso com essa mudança de ideia aí, porque um filme de 4 horas eu acho que fica um pouco cansativo, né? Tá bom que vai ser pelo streamer, então você pode parar, sair, fazer outra coisa, mas mesmo assim eu ainda acho que vai ser meio cansativo e eu acho que pra mim foi meio uma bola fora aí. Eu preferia como a pequena minissérie do que esse filme de 4 horas aí. O que vocês acham? Rapaz, eu gostei dessa questão de fazer em um filme só de 4 horas, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, não tenho paciência de ficar esperando sair o próximo episódio não, igual por exemplo, WandaVision, tá saindo um episódio por semana, eu achei isso uma sacanagem. E tudo num filme só de 4 horas pra mim tá excelente. Por exemplo, o Vingadores Guerra Infinita, por mim podia ter 6 horas aquele filme ali, amigo. Eu assistia tranquilo. Também o Endgamer, como é? O Ultimato, rapaz, também podia ter 6 horas aquele filme que eu assistia de boa. Sensacional, filmaço. E se o Snyder Cut for tudo que os caras estão fazendo, a propaganda que vai ser, meu amigo, essas 4 horas vai parecer 40 minutos. Vai ser um filmaço. E mas a gente vai. Tu tá com a armadura de ouro já, caralho. Porra! Aqui não dá pra ir pela tua base não, rapaz. A gente é de bronze ainda, pô. A gente é de bronze aqui. Aí, rapaz, eu fico pensando bem o seguinte, cara. Eu fiquei chateado com a notícia que saiu uns tempos atrás. Acho que até o Byte já deve ter comentado. Questão de que o Snyder aparentemente tá fora da DC depois desse filme, né? O que já deixa... Quem achou que ia ter uma continuação da história já deixa a gente já triste sabendo que vai ser aquilo. O que tiver ali nas 4 horas é aquilo e acabou. Tomara que eles consigam aproveitar bem esse tempo de 4 horas e fazer um bom começo, meio e fim, né? Pra que a gente fique satisfeito com o que a gente viu nesse tempo de 4 horas, porque aparentemente não vai ter continuação. Assim, eu fico meio... O que eu não gostei é porque na notícia anterior, que a gente inclusive trouxe aqui no Byte Furado, é claro que é uma notícia, né, que os canais de notícia divulgaram, não dá para ter uma certeza, mas eles disseram que seria uma minissérie com 4 episódios, mas que seria lançado de uma vez, né, e quem quiser assistir de uma vez assistiria, quem quiser assistir por episódio assistiria, então pra mim isso era uma opção a mais, né, e agora ele tá colocando aí como o filme de 4 horas, então fica mais limitado a você pausar mesmo ali, né, e voltar depois. Então, eu acho que, nesse sentido, eu não gostei tanto, né? Preferia que fosse realmente... que desse mais liberdade para a pessoa escolher ou não. É isso, exatamente isso. Agora, esse Snyder Cut tem uma série de coisas, uma série de reviravoltas, né? Realmente é uma produção muito, muito louca, né? Se não sair um negócio bom, acho que vai... Mas, mesmo assim, eu acho... Vejam só, para quem é fã, né? Vai assistir isso daí. O primeiro filme já foi ruim. Já tem todas essas histórias, todas essas tretas. Com certeza esse filme ele vai ser, pro bem ou pro mal, ele vai ser um marco ali. Vai ficar como uma coisa, um clássico, né? O corte do Snyder, né? Então, eu acho que vai fazer sucesso essa parada. De qualquer maneira, né? Seja pra dizer que foi um filme ótimo, ou pra que não cumpriu as expectativas, mas depois vai virar aquele clássico que todo mundo vai ter que assistir. É isso que eu acho que vai acontecer com esse filme. Aí sim. Pela questão aí de ter voltado a ser só o filme, sem poder assistir dividido pelos episódios, achei que foi uma regressão, né? Porque, inclusive, foi a notícia que eu trouxe em episódio anterior, falava que a pessoa poderia assistir de uma vez ou nos episódios. Mas se fosse igual o Pegasus está dizendo, né? Fosse um episódio por semana, aí já fica chato também, né? Quando você quer ver... Pô, já tá esperando essa porra desse filme faz tempo.
Aí lança um episódio por semana, mano. Pô, aí ia ser chato também. Então, pelo menos escolheram pelo melhor, né? 4 horas lá, preparar aqui minha pipoca, meu suco, um pinicozinho pra fazer a necessidade e arrochar. Vamos dividir assim em 2 grupos, né? Quem tá no hype e quem não tá. Porque quem tá no hype, tanto faz se vai ser 4 ou direto, porque a pessoa tá a fim de assistir, então ela não vai se cansar, ela não vai pensar em desistir. Fazendo em 4 episódios, ele tem que deixar um apelo no fim de cada episódio pra gente continuar assistindo, que é a pessoa que não tá no hype, né? Então termina o episódio, já tem que ter uma curiosidade ali que a pessoa vai querer ver o segundo e o terceiro e assim por seguida. Porque se não tiver, ela pode começar a pensar, eu vou parar por aqui e continuo depois, e aí nunca mais volta pra assistir. Meu primeiro comentário é esse, né? É mais difícil fazer por episódio, tem que ter esses cliffhanger que chama em inglês, né? Da pessoa ficar pensando o que vai acontecer agora que apareceu essa pessoa, ou então aconteceu isso. E a segunda, parece que o Snyder tá tendo problema, né, de fazer o filme, porque ele tá fazendo essa opção do filme completo de 4 horas e não deu um motivo, né, por que ele tá fazendo isso. Então acho que as pessoas estão pressionando ele também deu qualquer resposta lá. Acho que talvez ele ainda possa voltar atrás depois de assistir a gravação já editado e montado. Aí ele vai decidir se divide ou não. Ué, será? Cara, eu acabei de pensar uma treta aqui muito sinistra. Quem já assistiu Mulher Maravilha aí? Porque tem uma treta que estão falando o seguinte: a Mulher Maravilha, ela deixou de seguir um monte de coisa, né? Então essa Mulher Maravilha 1984, ela tem alguns poderes que ela não mostra no Liga da Justiça. Mas agora com essa versão do Snyder, né? Então a gente não sabe se ela vai poder mostrar esses poderes que ela já teria em 1984, que ela não mostrou na primeira versão. Será? Outra coisa é o Pegasus falou, como o Pegasus falou, já falou que não vai fazer continuar mais, né? Mas se fizer sucesso e der dinheiro, eu meio que fico na dúvida se eles não continuariam produzindo. Porque quando faz sucesso e dá dinheiro, geralmente mesmo que não seja para ter continuação, eles emendam a continuação, eles continuam enrolando. Olha Stranger Things, onde foi parar. E, Tio Gamer, eu acho, tu colocou esse ponto aí dos cliffhangers, né? E, assim, no mesmo ponto, eu coloco que não só fica cansativo, como fica intimidador. É tipo o Irlandês do Martin Scorsese, que é um filme interessante, mas eu fico pensando, tipo, pô, é grande pra caralho. Vou perder ali um dia todo assistindo essa desgraça. E se eu não gostar, vai ser tanto tempo. 3 horas de filme. É justa a indignação, que eu também não assisti esse filme por causa disso. Não é, rapaz? Eu também quero assistir esse filme e não consigo. Ô, filme miséria. Eu fico sinceramente pensando, tipo, se eu não gostar, vai ser muito tempo perdido ali no filme, cara. Vocês nunca assistiram Star Wars, então, né? Porque os 6 primeiros filmes de Star Wars é 3 horas cada um, porra. Pô, mas Star Wars não é do Scorsese, caralho. É tiro, porrada e bomba Star Wars, mano. Tem Jedi, mágica e os caralho, porra. Star Wars é Star Wars, rapaz. Respeite a firma. Uma coisa é tu assistir um filme tipo Star Wars e o Vingadores também, né? Que teve 3 horas também. Aí, tipo, é tiro, porrada e bomba ali, tu nem percebe que tem passando só no tiro, porrada e bomba. Só fica tentando seguir a bala. Agora no Scorsese não, ali tem todo um contexto político por trás. Pô, e o pior é que tu ainda fala, olha o que tu tá falando aí. O Scorsese falou que Vingadores não é nem cinema, caralho. Eu sei. Mas essa é uma questão, né? Tipo, o Scorsese fala isso porque eles consideram o filme dele uma arte. Tem todo um sistema ali de críticas sociais, políticas ali por trás. Tem todo um aparato ali, né? Só que essas são coisas também que se tornam meio cansativas às vezes nos filmes. Ainda mais pra pessoas, vamos dizer assim, pra sociedade em geral, né? Porque, tipo, pessoas mais estudadas e que gostam mais desses temas irão curtir. Agora, pessoas que estão acostumadas com os filmes que passam na TV, por exemplo, não gostaram muito não, cara. Filmes muito longos assim, eu acho que acaba se tornando meio intimidador por causa disso. A gente olha, tipo, no próprio Vingadores que eu já comentei aqui, que eu acabei de comentar, tinha muita gente falando sobre os Vingadores e que tinha que levar balde pra assistir no banheiro, lá no cinema, né? Porque eram 3 horas e você não podia sair da poltrona, porque senão você ia perder. E aí, tipo, com 4 horas, caralho. A sorte que não vai ser no cinema, né? Vai ser em casa, né? Mas outra coisa também que vale pontuar aí é que o Snyder já falou que ele tá tentando trazer de outros lugares, além do HBO Max, né? Porque, no caso agora, vai ser só no HBO Max, né? E aí, quem não tiver HBO Max vai ter que ir pro Torrent. Então, ele quer tentar levar pra outros, pra poder transmitir e mais pessoas assistirem. Veremos
que irá acontecer? Creio que agora eles estão trabalhando nessa parte justamente que o Fink falou, né? De saber como é que eles vão divulgar isso, né? Como a gente falou. A minissérie não é, agora vai ser um filme de 4 horas. Qual é a plataforma que eu vou botar? Vou botar só na HBO Max, vou botar... Porque isso aí, querendo ou não, é o que vai dar o que todo mundo quer, né? Principalmente os produtores, que é o lucro, né? Então, creio que esse momento agora eles vão trabalhar nessa parte. Cara, na minha opinião, deixar só na HBO Plus é um tiro no pé, cara. Porque, na moral, eu sinceramente eu não vou assinar a HBO só pra assistir Snyder Cut. Eu prefiro, igual você falou já, baixar no torrent mesmo e pronto. Agora, por exemplo, se o cara coloca no Netflix, coloca no Amazon, na Disney Plus é impossível, né? Porque a Disney é concorrente, mas vai que... Coisa que a gente já tem acesso, a gente já assina e tal. Ficaria mais fácil de assistir justamente pelo fato de já ser assinante. Agora daí colocar já num outro serviço de streaming pra você ter que assinar um quarto serviço de streaming, pô, vai ficar complicado, né, meu? É melhor ele pensar direitinho esse negócio aí de exclusividade do HBO. Faz uma parceria aí, vende direito autoral, faz alguma coisa e libera nas outras plataformas também. Nossa última notícia de hoje aí é sobre Star Wars, que irá ganhar um novo game aí, e dessa vez será produzido pela Ubisoft. Eu acho que para quem escuta o nosso podcast aqui já sabe que eu sou um grande fã da Ubisoft aí, né? Inclusive, acabei de recomendar Valhalla esses dias, e eu acabei de recomendar Odyssey também, né? Assassin's Creed e vários outros jogos aí da Ubisoft. E vai ser produzido aí justamente pelo estúdio que produziu The Division. Assim, The Division já é outro jogo que já comentamos aqui também. É um jogo que eu gostei bastante, principalmente o 2, e eu achei bem interessante se jogar ali. E quando saiu, teve um apelo bem grande, né? Teve um público bom. E eu acho que trazendo esse daí, o Star Wars, com Ubisoft e pelo esse estúdio aí, eu acho que vai ser bem interessante. Outra coisa é que justamente o último Star Wars até que teve um público bom, né? Foi bem reverenciado, Fallen Order, né? Mas a gente teve alguns nichos, na verdade o último agora é o Squadrons, né? Que é pra RV, e esse eu não vi, eu não tô muito interessado em RV ultimamente. O Fallen Order teve um bom público aí, mas os anteriores a gente viu que não foram tudo isso, né? A gente tem visto vários Star Wars aí que não foram muito bom, a linha Battlefront teve vários problemas, e eu acho que realmente é uma boa ideia dar uma saída aí da EA, né? Porque, assim, eu tenho visto a EA com vários problemas aí nos jogos ultimamente, e não só pelo causa do sistema de compra deles, que eles basicamente vão vendem o jogo e depois tu tem que comprar um monte de coisa no jogo, são pay to win, né, basicamente. E já é um jogo que tu tem que comprar e dentro dele tem pay to win. Jesus! Então é complicado. A gente sabe que a Star Wars aí é da Disney, e a Disney a gente vê ela procurando outros lugares para fazer jogos, né. Eles recentemente teve o jogo da Marvel aí, dos Vingadores, que foi feito pela Square, né? Nós também temos o Kingdom Hearts, também feito pela Square Enix, que pra mim eu acho que é um dos melhores jogos da Disney já feitos. Outra coisa bem interessante também dessa notícia é que justamente a Lucasfilms Games estão lançando esses jogos, e eles vão lançar um selo aí que nos mostrará alguns jogos e séries aí que vão ser canônicos, né? Ou seja, vão ser do mesmo universo ali dos que a gente já conhece. Eu acho isso bem interessante, né? Explodir esse mundo aí, esses mundos aí, né? Que a gente já conhece, e trazer novas histórias, e eles podem até acabar emendando alguns pontos aí, né? Trazendo coisas interessantes e misturando, né? Um pro outro. Assim como no Mandalorian, que nem nós temos aí no Mandalorian aí, que nós vimos que tivemos elementos dos filmes sendo entrados para eles aí, dos filmes e dos desenhos, né? E eu acho bem interessante essas misturas. O que vocês acham? É interessante essa iniciativa, né? Acho que a EA, em relação ao jogo, né? A gente vê que ele tem uma qualidade muito boa, os jogos da EA tem uma qualidade muito boa, não tem como dizer que não. Mas o problema da EA é a questão justamente que o Fink falou. Primeiro, você compra um jogo e depois ainda tem que pagar para rodar o jogo e ter vantagens, isso é absurdo hoje em dia. Ainda mais esses jogos, como a gente fala, que tem uma qualidade mais
uma qualidade melhor, né? E em relação ao que você já vai pagar ali, que vai ter DLC e tudo mais, né? Tem as versões, já que você já vai ter um custo a mais. Ela vacilou muito, a EA, né? Vacilou aí com Anthem, vacilou aí com vários outros jogos aí que lançaram, né? E não deu certo. E acredito que essa busca com a Ubisoft vai trazer bons frutos, né? A Ubisoft, ela sabe como é que tá aprendendo, né? Aprendeu muito sobre esses jogos, principalmente com essa mesma desenvolvedora de The Division. The Division é um jogo bem bacana, né? Tem um público interessante. Infelizmente é um jogo com data de validade, né? Jogos com data de validade geralmente são bons ali no primeiro momento, mas depois para você jogar online fica meio complicado. Se tratando de um mundo aberto, é interessante tudo que fale de Star Wars, né? É um universo, né? Não tem como dizer que não. É um universo que amplia aí nossos horizontes, né? Como a gente já até falou hoje do Harry Potter, né? Sendo também entrando nesses conceitos. É algo que a gente vai explorar o mundo em si, né? A gente já falou algumas recomendações passadas de alguns jogos aí, né? Pro Star Wars, né? O Battlefront aí, como a gente falou, que já teve vários problemas. E assim, eu joguei. O que eu gostei muito do jogo? O gráfico tá muito bonito, a ambientação tá perfeita. A trilha sonora, então, né? Você jogar ali e tal, e tocando aquela música mesmo de Star Wars é empolgante, é muito empolgante mesmo. Pena que eles erraram nesses quesitos aí, mas vamos ver se a Microsoft, se a Ubisoft consegue corrigir essa marca que ficou nos jogos relacionados à franquia Star Wars. E a gente possa aí estar jogando e falando um pouquinho desses jogos aí que vale muito a pena. É um universo a ser explorado muito grande, ainda mais agora com a divulgação de mais novas séries, então vai virar um universo aí muito grande. Quando fala de Star Wars, rapaz, me veio uma nostalgia muito grande. Eu lembro do CCC em Altamira, Centro de Cursos e Convenções, lá onde fui iniciado no caminho da informática. O primeiro curso de informática que eu fiz na vida foi lá. E nas horas vagas, nós tínhamos um professor muito bacana, professor Holmes. Se estiver nos ouvindo aí, um abraço, Holmes. Ele, às vezes, deixava a gente jogar Counter-Strike, e um dos jogos que a gente jogava, às vezes, era um joguinho estilo Age of Empires, que eu não lembro mais o nome, eu gostaria muito de lembrar, se vocês lembrarem, me fala que eu quero baixar esse jogo, que eu tenho muita vontade de jogar ele novamente, que é o joguinho de Star Wars, só que estilo Age of Empires, e aquele jogo era muito legal, era sensacional. E o gráfico muito simples, a gente jogava ele no Windows 98, cara, me dá uma nostalgia muito grande. E quando eu vejo o tanto que aquele joguinho era simples e o nível de evolução que os jogos de Star Wars tiveram, mesmo a gente tá tendo alguns pontos a melhorar, né, como as críticas que já foram feitas, eu fico realmente impressionado. Se alguém imaginou, né, no ano de 2003 que aqueles joguinhos simples que a gente jogava em Windows 98, se aquilo chegaria ao patamar que é hoje, cara. Acho que a gente fica olhando no tempo, eu fico realmente nostálgico, porque é uma evolução muito grande, eu fico realmente impressionado em que ponto nós chegamos e onde será que a gente ainda irá chegar, né? O tanto que os gamers e a tecnologia tá evoluindo, realmente é impressionante. Na verdade, nós todos estamos na Matrix e nós todos somos videogame. Será só imaginação? O jogo que o Pegasus falou é o Star Wars Galactic Battlegrounds para PC, lançado em 2001. Vou baixar depois. Uma das coisas que a EA vacilou muito foi lançar jogos bugados e depois eles foram corrigindo, e aí depois que terminaram de corrigir, não deu muito certo mais, né? E isso é justamente uma das coisas que eu tava falando justamente no tempo do Cyberpunk aí. Esse é muito bugado e era uma das preocupações, né? Com relação ao jogo, além desses bugs que já de fato tem, é só a questão da dublagem também, que exageraram um pouco ali de colocar algumas coisas, quando tentaram colocar uma questão de regionalização dentro do jogo, que não entendi muito, né? Não tinha muito propósito isso o jogo. Fora isso, o jogo tá bonito. A história também nem se fala. Eu fico preocupado com essa questão da Ubisoft fazendo o Star Wars, cara, porque eu lembro de Assassin's Creed e Unity. É um jogaço, a história é linda, mas, meu amigo, o jogo bugado dos infernos. Eu tava jogando ele esses dias, então não é coisa de, porque tu jogou quando lançou. Não, meu amigo, eu tava jogando no mês passado, então acho que toda atualização que eles conseguiram e tentaram fazer, acho que já fizeram, né? Não é possível. E ainda assim, cara, é muito bug, você fica
pregado na janela, do nada, você tá fazendo a missão, do nada você fica enganchado na janela, você tem que voltar tudo de novo, resetar o negócio, desligar e abrir de novo, porque senão você não desengancha da janela. Então eu fico preocupado, tomara que eles tenham realmente aprendido, como o Thomas mencionou, com os erros, e que Star Wars não saia com esses bug bestas, assim, esse tipo de coisa, assim, que respeite a física do jogo, pelo menos, né? Como deve ser. Rapaz, a gente tentou jogar junto, Deus me livre. Foi mais feio do que briga de foice. Eu também joguei o Unity no PS4 e não tava tão bugado assim, não. Quando eu joguei. Mas aí que tá, Fink. A maioria desses jogos, quando a gente vê que a crítica cai em cima, geralmente é quando ele sai pra console. Esse aí, por exemplo, esse jogo, por exemplo, que ele tá falando, pro PC ele ficou uma porqueira. Agora já nos consoles deve ter ficado bom. Isso aí tava bem ruim, mas aí depois eles lançaram lá a correção de bugs. Mas mesmo assim, tipo, o jogo tá bom, mas ninguém mais fala muito dele porque ele saiu muito bugado. Foi justamente um dos exemplos que eu dei. Mas, tipo, na linha do Assassin's Creed, foi o único jogo, tipo, e já tem porrada de jogos, são mais de 8 jogos, tirando os spin-offs. Então, eles já aprenderam. Eu acho que o último jogo que saiu bem bugado deles foi o Breaking Point, e novamente eles aprenderam com esse erro do Breaking Point, e eu acho que eles não vão cometer de novo, não. Então, caros ouvintes, caras ouvintes deste nosso episódio Gamer Geek, episódio número 65 do Byte Furado, terminamos nossas notícias e vamos agora para o nosso momento especial de recomendação. Vou fazer uma recomendação que eu já fiz anteriormente, mas é um podcast que eu curto muito, gosto bastante, que realmente vale a pena ser ouvido, que é o Medo e Delírio em Brasília. Então, vou deixar o link na descrição do episódio para você ouvir o Medo e Delírio em Brasília. É um podcast muito bom e ele sai de terça a sexta-feira. Ele tem uma comédia muito boa. Realmente, se você quer ouvir as notícias ruins do Brasil, mas dá gargalhadas mesmo assim, então eu indico esse podcast para você. Se você estiver muito ansioso e não quer ouvir as coisas ruins do Brasil, então vá para outro, porque esse aqui é para a gente dar gargalhada da nossa desgraça. E a segunda recomendação é um filme que eu assisti esse final de semana, que é o especial da Netflix Death to 2020, que é 2020 Nunca Mais. É um filme aí, Black Mirror, né? Então, a sinopse é o seguinte: finalmente 2020 está chegando ao fim. Venha relembrar os momentos mais insanos do ano nessa retrospectiva cômica dos criadores de Black Mirror. Então, os criadores de Black Mirror fizeram essa comédia aí, um filme meio que documentário, né? Só que tem vários atores famosos lá fazendo alguns papéis. E é bem interessante, ácido. Vale a pena mesmo. Vale a pena pra gente, apesar de tudo, né? É bom relembrar o ano pra gente não repetir. Então ficam essas duas dicas aí no episódio de hoje. A minha recomendação de hoje é The Last Campfire. Joguinho aí bem interessante, né? Onde fala ali, tem uma mensagem bem bonita, de coloca uma fábulazinha, como se fosse uma história que você joga, né? Mas essas histórias jogadas é um jogo que pega a gente desprevenido e fala muito sobre empatia e esperança, né? A gente começou aí mais um ano que a gente possa ter essa característica de empatia e esperança. É um joguinho bastante legal, cheio de puzzles, né? Ele foi lançado aí no final do ano passado, a gente falou um pouquinho dele aí do ano passado dos podcasts. Essa é a minha recomendação para vocês. Se vocês quiserem um jogo assim que fale um pouco sobre essa esperança e que você trabalhe com empatia, esse é o jogo, é um joguinho bacana. Essa é a minha recomendação. Lembrando que é dos mesmos criadores de No Man's Sky, Hello Games. Este foi o nosso episódio Gamer Geek, episódio número 65. Não esqueça, cara ouvinte, de nos compartilhar nas redes sociais, de indicar para aquele amigo, para aquela amiga e de, se possível, fazer uma colaboração lá no PicPay. Pode ser de R$2, R$5, R$10. Se você quiser doar mais, a gente faz uma nova categoria para você e coloca até o seu nome. Então, colabore conosco. É este o nosso episódio de hoje. Wakanda Forever. Tchau, tchau. Valeu, falou. Até mais. Como deve ser. Faça elevar o cosmo em seu coração. Bye, bye.